Oi, pessoal, vamos dar início agora aqui à nossa próxima aula, onde nós vamos aprender a manipular ponteiros no C. Primeiramente, vou dar uma rápida introdução sobre o que são ponteiros e depois a gente vai ver alguns exemplos de como utilizar e para que eles servem. Os ponteiros, eles são variáveis, como qualquer outro, ou seja, são endereços de memória reservados para armazenar determinado dado. Aqui a gente tem, por exemplo, uma variável do tipo int sendo declarada, ou seja, ele está reservando um espaço de memória para guardar um valor inteiro. E aqui embaixo a gente tem um exemplo de uma declaração de ponteiro. O que identifica que isso aqui é um ponteiro? É esse asterisco aqui antes do nome da variável. Então, independente desse tipo que tem antes aqui a gente tem um ponteiro do tipo int, independente desse tipo aqui, o ponteiro sempre vai armazenar um endereço de memória. Então, se aqui for int, float, char, ele sempre vai armazenar um endereço de memória. Para que serve, então, esse tipo aqui antes dos ponteiros? Ele serve para indicar o tipo do dado que vai estar no endereço de memória que o ponteiro guarda. Ou seja, esse ponteiro aqui, ele vai guardar um endereço de memória e nesse endereço de memória vai ter um dado do tipo inteiro, porque esse ponteiro é do tipo int. Para trabalhar com ponteiros, nós vamos ver dois novos operadores. O primeiro deles é o e-comercial. Esse operador ele pode ser utilizado com qualquer variável e ele serve para mostrar a posição, o endereço de memória que essa variável está localizada. Então, se a gente bota e-comercial e o nome da variável, a gente obtém a posição de memória, o endereço de memória dessa variável. O próximo operador é o asterisco, e ele serve para mostrar o que está armazenado em um endereço de memória. Então, obviamente, ele só pode ser utilizado com variáveis que guardam endereços de memória, ou seja, ponteiros. Eu vou mostrar agora aqui no Visual Studio Code alguns exemplos de como utilizar esses operadores e alguns casos em que ponteiros podem ser úteis. Bom, pessoal, aqui já estou com o Visual Studio Code aberto e vou escrever um rápido exemplo para a gente entender como que esses dois operadores funcionam. Eu vou declarar uma variável A, um ponteiro, um nome P, a variável vai receber um valor qualquer, e vou fazer agora a variável P receber o endereço de memória de A, e por fim vou fazer o ponteiro P receber um outro valor qualquer. E finalmente vou imprimir a variável A. Agora eu posso compilar e executar, e a gente vê que a variável A está com o valor 10. Vamos tentar entender por que isso aconteceu. Para ficar mais fácil a gente visualizar o que está acontecendo nesse código, eu vou utilizar uma ferramenta de depuração. Como é que funciona uma ferramenta de depuração? Ela vai executar, a gente adiciona esses breakpoints aqui, e a cada vez que ele encontrar um breakpoint, que são essas bolinhas vermelhas que eu acabei de adicionar no código, o código vai parar e vai mostrar exatamente o estado da nossa aplicação. Ou seja, vai mostrar o valor das variáveis, os endereços e algumas outras coisas que a gente vai ver mais para frente. Então aqui, uma outra aula eu posso ensinar como que a gente configura e como utiliza com mais detalhes essa ferramenta de debug. Então aqui, veja, o programa executou e parou exatamente nessa linha aqui. Ó. Reparem que ele para antes de executar essa linha. Então, ele declarou as variáveis A e P. Por enquanto, a variável A tem esse valor qualquer. E a variável P está armazenando um endereço de memória qualquer. E esse endereço de memória tem também um valor qualquer. Se eu for para a próxima linha, eu vou ver que a variável A recebeu 5, porque ele terminou de executar essa linha. E agora, a variável P deve receber o endereço de memória de A. Então, agora, a variável P mudou o seu endereço aqui, ó, reparem, que com certeza é o mesmo endereço da variável A. E reparem que, automaticamente, esse valor aqui, ó, que é o asterisco P, mudou também, porque agora o valor dele é o que está armazenado nesse endereço aqui, ó, que é o endereço de A, ou seja, é o valor 5. E agora, quando a gente executar essa linha aqui, ó, reparem que encerrou.
Eu tinha que adicionar breakpoint aqui. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Novamente, essa parte a gente já vimos. E aí a gente parou aqui. Agora, o que vai acontecer quando essa linha for executada? Ele deve mudar esse valor aqui. Mas, ao mesmo tempo, esse valor aqui também muda. Por quê? Porque ele vai mudar o que está armazenado nesse endereço de memória. Ou seja, ele vai mudar o que está armazenado na variável A, que esse é o endereço de A, e, consequentemente, ele vai mudar o asterisco P, que é o que tem armazenado nesse endereço de memória também. O que a gente pode perceber? Que quando um ponteiro armazena o endereço de memória de uma variável, o asterisco e o ponteiro vão ser exatamente um clone dessa variável. Ou seja, tudo que acontecer com um vai refletir no outro. Então, por exemplo, se eu fizer aqui A recebe 30 e imprimir os dois valores aqui embaixo, %d, e imprimir o asterisco P também, a gente vai ver que vai refletir isso para o asterisco P. Então, tudo que eu fizer com um vai refletir com o outro. Então, se eu executar aqui, ó, a gente vai ver que os dois têm valor 30. Se eu adiciono aqui P recebe asterisco P recebe 500, a gente vai ver que isso vai refletir também para as duas variáveis. Ou seja, uma virou clone da outra. Tudo que acontecer com uma acontece com a outra. E percebendo isso, a gente pode ver agora o nosso primeiro caso de uso prático de ponteiros, que realmente ele pode facilitar a nossa vida. Vamos apagar aqui tudo que a gente fez por enquanto e vamos fazer um exemplo. Vamos supor que a gente queira fazer um programa que calcule o valor de um inteiro elevado ao quadrado. Então a gente tem aqui como é que a gente faria isso com uma função que a gente estudou na aula passada. A gente pode criar aqui uma função do tipo inteiro. Vou botar o nome dela de quadrado. Ela vai receber um inteiro e vai retornar esse inteiro vezes ele mesmo, que é um número ao quadrado. E aí, para a gente utilizar essa função, a gente pode ter aqui, por exemplo, um inteiro x, que vai receber, por exemplo, 7. A gente vai fazer aqui quadrado de x. E aí, se a gente quiser imprimir esse valor, o que vai acontecer? X. O que vai acontecer nesse código? A gente vai ver que o valor ele vai ser exatamente o mesmo. Ele não vai ter elevado ao quadrado. Por quê? Porque a gente tem que fazer o x receber o valor que foi retornado na função, né? Porque aqui a gente só chamou a função e não fizemos nenhuma variável receber esse valor. Então, se a gente faz x recebe o que a função retorna, a função retorna um número elevado ao quadrado. Então, agora sim, se a gente compilar, a gente vai ver que o programa está funcionando certinho como deveria. Isso aqui que a gente fez, quando a gente usa esse parâmetro aqui, n, a gente chama isso de passagem de parâmetro por valor, que é quando a gente cria uma cópia do valor dessa variável para dentro da nossa função e a gente realiza a nossa função. Isso é passagem de parâmetro por valor. Agora que a gente estudou ponteiros, a gente pode ver um outro tipo de passagem de parâmetro que é passagem por referência. A passagem por referência é quando, em vez de enviar o valor da variável, a gente envia a posição de memória da variável. Então, em vez de enviar x, eu vou enviar o endereço de memória de x. É só botar o e comercial na frente que a gente envia o endereço de memória, a gente viu. E agora, se aqui a gente está recebendo um endereço de memória, qual a variável que armazena endereços de memória? É o ponteiro. Então agora a gente vai botar aqui asterisco n. Qual é a diferença da passagem por referência? Que na passagem por referência, tudo que acontecer com a variável aqui dentro vai refletir para essa variável aqui também, porque elas estão compartilhando o mesmo endereço de memória. Então, em vez de eu precisar ter esse return aqui, eu posso simplesmente fazer asterisco n vezes
asterisco n. Asterisco n recebe asterisco n vezes asterisco n. E agora essa função pode ser de tipo void, porque eu não preciso mais retornar nada. E se a função não retorna mais nada, eu posso apagar isso daqui. Agora a gente vai ver, ó, que se a gente executar novamente esse código, a gente vai ver que continua funcionando exatamente da mesma forma. Por quê? Agora, tudo que acontece com a variável n, com a variável asterisco n, né, vai refletir para a variável x, porque elas têm exatamente o mesmo endereço de memória. Por quê? Na hora de enviar o parâmetro para a função, eu fiz uma passagem por referência, ou seja, eu enviei o endereço de memória de x. E aí, o asterisco n, como eu falei ainda agora, ele vira um clone da variável x, ou seja, tudo que a gente fizer com a variável asterisco n vai refletir para x, e tudo que a gente fizer com a variável x reflete para o asterisco n. Então, aí a gente vê um primeiro caso de aplicação de ponteiros, de outros que a gente vai ver mais para frente, que é a passagem por referência. A gente já tinha visto uma função que utiliza a passagem por referência, que é o scanf. Então, quando a gente quer armazenar um valor que o usuário informa a partir do teclado, a gente chama a função scanf, %d, e aí veja que a gente bota aqui e-comercial x, por exemplo. E aí o que esse scanf faz? A gente está enviando aqui, ó, é a posição de memória de x. E aí a gente está fazendo aqui uma passagem de parâmetro por referência, e aí o scanf modifica essa variável. Isso é possível porque a gente está passando o endereço de memória, né? Se a gente não passasse o endereço de memória, ele não teria como modificar a nossa variável, porque a gente viu que faz uma passagem de parâmetro por valor. Mas como a gente passa o endereço de memória, né, a referência da variável, ele consegue modificar a nossa variável e retornar o valor que o usuário informou. Voltando aqui, vamos testar novamente. Ó. Agora eu vou informar um valor qualquer, por exemplo, 10, e ele vai calcular o quadrado de 10 sem a gente ter que retornar nada aqui, porque a gente usou passagem por referência. Então essa é a primeira aplicação que a gente tem para ver de ponteiros, as outras vão ficar para aulas futuras, e era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula, e até a próxima.